4h04, ótima tarde para você de terça-feira, hoje dia 7 de outubro de 2025. Nós acompanhamos aí a celebração da Santa Missa direto do Santuário Arquidiocesano, Santuário Estadual da Padroeira de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade, lá da Serra, com o Padre Wagner Calegário. Ótima tarde para você, estamos juntos para mais um Falando de Vida, onde nós crescemos na espiritualidade, crescemos na fé, no amor, na compaixão e vamos juntos para mais uma tarde na Rádio América e também na TV Horizonte. Você que nos acompanha pelo aplicativo, lembre-se, nós estamos para o Rede Catedral Vox. O novo dia chega como um presente. Precisamos apenas abrir as mãos e os braços. É assim que vamos receber de coração o melhor que o Criador preparou para cada um de nós. Falando de Vida. 4h05, ótima tarde para você. Eu sou o Zé Carlos Pioto. O nosso compromisso das tardes aqui na TV Horizonte, canal 30.1 e também na Rádio América 107,1. Participe conosco, dê a sua opinião, tire a sua dúvida e não se esqueça, nós estamos com o sacerdote da Arquidiocese de Belo Horizonte para abençoar a sua tarde, para trocar ideias com você, para trazer para você conhecimento também. E hoje nós temos o prazer de receber todas as terças o Padre Felipe Carvalho, que está conosco da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Padre Felipe, ótima tarde, que bom poder tê-lo conosco mais uma vez, sua bênção, seja bem-vindo. Boa tarde, Pioto, Deus te abençoe, boa tarde a todos que estão conosco pela Rede Catedral de Comunicação Católica. É uma alegria dividir este momento aqui com você, Pioto, e juntos falar de vida, renovando o nosso coração nessa esperança que a vida que é o próprio Cristo nos comunica. Muito bem, amigos e amigas, você de casa, você do carro nos acompanhando, de casa também pela Rádio América, pela TV, você que nos acompanha em Belo Horizonte, na região metropolitana ou fora do estado de Minas Gerais, a nossa audiência é cada vez maior e melhor. Por isso eu te convido para participar com a gente pelo nosso canal de comunicação, que é o WhatsApp, o 99412-2179. 31 é o código de área para você que está em outro estado, na Bahia, no Espírito Santo, no Paraná, nos acompanhando. Obrigado pelo carinho. Já sei que tem gente em São João del Rei, também em Ponte Nova, Congonhas, nos acompanhando, e Coronel Fabriciano, 31 99412 2179, com Padre Felipe Carvalho, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Aliás, uma paróquia muito atuante em Belo Horizonte. Cada vez mais a gente acompanha o trabalho do Padre Felipe e a gente tem experimentado aí esse calor do Espírito Santo de Deus. E esse mês de outubro é o mês das missões. Esse é o tempo em que cada cristão é convidado a pensar sobre o importante papel da evangelização. Iniciamos hoje reflexões em torno dessa responsabilidade. Gente, é muita responsabilidade evangelizar. Vamos falar de oração e ação. Vamos falar de coisas da vida. Momento de falar das coisas da vida. 4h08, o Falando de Vida, com você participando e também fazendo a sua pergunta para o Padre Felipe Carvalho, interagindo conosco. Lembrando-se que no final do programa, o Padre Felipe vai nos dar uma bênção, vai abençoar a nossa casa, a nossa vida, o nosso trabalho. Então mande o seu nome, o seu bairro, a sua cidade e o seu país. Padre Felipe, esse mês dedicado às missões, como é que surgiu a proposta do Mês das Missões, celebrado agora nesse mês que começa outubro? Pioto, se no Brasil, aproveitando o dia 30 de setembro, porque foi dia de São Jerônimo, a CNBB propôs que nós meditássemos sobre a Sagrada Escritura. Sim. O mês da Bíblia surge bem antes, surge em 1926, quando o Papa Pio XI reconhece Santa Teresinha do Menino Jesus como padroeira universal das missões. E assim, Santa Teresinha é celebrada no primeiro dia de outubro, não é?
a data do seu falecimento, foi levado para sua festa litúrgica no dia 1º. Então, o mesmo Papa Pio XI, estabeleceu que o mês de outubro, desde então já falamos aí de quase 100 anos, para ser preciso, 99 anos, 99 anos, uma que história... o Papa Pio XI estabeleceu o mês de outubro como o mês das missões, para que a igreja pudesse ter a oportunidade não apenas de refletir sobre a sua essência missionária, mas rezar, para que a sua essência, a nossa essência é ser de fato uma igreja missionária. Sem oração a gente não consegue isso, então o Papa propôs esse mês para que a igreja no mundo inteiro se dedicasse à oração pelas missões e assim pudesse de alguma maneira qualificar-se melhor nesta dimensão tão importante da nossa fé. 4h10, nós estamos no Falando de Vida com o Padre Felipe Carvalho, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. O mês de outubro é dedicado às missões. E quando a gente fala de missão, a gente lembra de um compromisso, não é, Padre? Na verdade, nós precisamos ter um pouco mais de compromisso pessoal, digo, das famílias, nós mesmos, com a questão da evangelização, Padre Felipe. Todos nós, enquanto batizados, somos responsáveis pela evangelização dos povos, né? Isso se dá de forma explícita pelo nosso testemunho e, às vezes, acompanhado também da nossa pregação. Não é uma responsabilidade, Pioto, apenas dos padres, dos bispos, dos consagrados. A missão, ela é parte do batismo e nos coloca em consonância com aquele imperativo divino que Nosso Senhor nos fez no finalzinho do Evangelho de São Marcos, né? Quem está com a Bíblia pode acompanhar Marcos 16, versículo 15, onde Jesus diz aos seus discípulos: ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos meus, né? Então esta é a nossa missão por excelência, esse é o nosso mandato. É anunciar o Evangelho da salvação, atraindo para Cristo novas pessoas, atraindo ou encantando corações para Cristo, fazendo com que todos possam ser discípulos dele. Não discípulos nossos, discípulos das nossas ideias ou do que a gente mais gosta na igreja, mas discípulo de Cristo. 4h11, a gente já vai para um breve intervalo, nós voltamos com o Padre Felipe falando sobre o mês das missões. Antes do intervalo, rapidinho, gente, eu queria lembrar aqui, eu não sei se foi o Padre Léo ou o Padre Jonas que dizia no mês das missões: dai-me tudo, dai-me almas. Dom Bosco, né? Dom Bosco, provavelmente Padre Jonas repetia isso com muita frequência, mas Dom Bosco tinha esse lema de vida: dai-me almas e ficai com o resto. Né? O que importava para São João Bosco era a juventude santa. Sim. Então não importava quem, ele queria alcançar os corações. Por isso esse lema, né? Dai-me almas e ficai com o resto. Pois é, nós queremos almas, o resto o mundo consome, não é, Padre Felipe? Você mesmo, que está nos acompanhando, mande a sua mensagem. Você tem vontade de ser evangelizador? Já pensou em ser um evangelizador? E como é que a gente começa? Você que talvez não saiba o caminho, como começar, está na hora. A igreja precisa de você. Os padres precisam, os bispos, a igreja precisa da sua ajuda. Nós todos devemos evangelizar, como o Padre Felipe acabou de contextualizar. Então vamos aprender um pouco mais na volta do intervalo. Se você tem esse desejo, lembre-se também, se você quer uma bênção, né? A bênção aqui é do sacerdote. Ele vai proferir a bênção no final do programa, é para você, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua vida, para a sua saúde. Volte com a gente, 4h13, TV Horizonte e Rádio América. Quatro horas e 16 minutos, TV Horizonte, canal 30.1 e Rádio América 107,1. Você que também nos acompanha pelo Rede Catedral Vox e pelo nosso canal do YouTube. Mês de outubro, mês das missões. O nosso convidado hoje, Padre Felipe Carvalho, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Você que nos acompanha nesse tema tão importante, principalmente para os jovens, mas não é só um chamado para os jovens, não é, Padre Felipe? Quais as reflexões importantes que acompanham
o mês das missões. Que reflexões nós podemos chamar para nós a responsabilidade? Em primeiro lugar, a principal reflexão é sobre o nosso compromisso com essa dimensão missionária que recebemos no nosso batismo. O mês das missões nos provoca a percebermos em que medida estamos levando a sério aquilo que você dizia agora há pouco no último bloco, o nosso compromisso enquanto cristão com a evangelização, né? Em fazer com que o evangelho, e mais do que o evangelho, fazer com que Jesus, que é o fundamento do evangelho, seja conhecido e amado. Segundo, como que esse conhecimento de Jesus transforma a minha vida e a vida dos outros. Então, o mês das missões, mais do que promover muitas vezes aquela ideia de pregações adjentes, né? De sair do nosso lugar, sair da nossa casa, sair da nossa paróquia, sair da nossa diocese, às vezes sair do nosso país para pregar o evangelho, exige de nós uma abertura de coração para sairmos de nós mesmos. Sim. E percebermos se estamos, em primeiro lugar, sendo um sinal credível do evangelho onde Deus nos chama, abraçando a nossa tarefa, a nossa responsabilidade como um mandato de anunciar o evangelho, né? Aquilo que a gente popularizou em dizer assim, aquilo que é sua missão, de ser pai, mãe, um bom professor, uma boa profissional, uma boa costureira, um bom comunicador, enfim. Isto, de alguma maneira, se torna a nossa missão quando nós compreendemos que, no lugar onde nós estamos, nós somos chamados a fazer com que Jesus apareça, não é? Aquilo que São João Batista, no finalzinho de sua vida, ao reconhecer a presença do Cordeiro entre ele, vai dizer aos seus seguidores, é importante que ele apareça e que eu diminua. É este o intuito, a principal reflexão que o mês das missões nos provoca. Fazer com que o eu seja você no seu egoísmo, na sua individualidade, mas também seja no coletivo enquanto igreja, né? Os nossos projetos pastorais, as nossas ideias diminuam para que Cristo realmente seja conhecido e Cristo seja realmente amado pelos povos. Muito bem, 4h19. Você que está acompanhando a gente pela TV, ao fundo aqui no nosso telão, vou pedir a Fernanda para dar um fechamento aqui prioritário no tema deste ano das missões, Missionários da Esperança entre os povos. E ali do ladinho tem a Esperança Não Decepciona, campanha missionária, Pontifícias Universidades Católicas, a CNBB e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Tá aí, essa é a ideia de levar a todas as pessoas a palavra de Deus, não é isso, Paulo? É isso mesmo. E a esperança não decepciona, é tão bonito, né? É aquela frase famosa de Romanos, não é? Que é o lema também do Ano Santo da Esperança. Por isso a gente vê lá em cima a logomarca do jubileu, não é? Estamos em um ano especial, o Ano da Esperança. E esse cartaz retrata, sobretudo para nós aqui no Brasil, a diversidade de onde nós somos chamados a evangelizar, não é? Seja nas regiões mais rurais, aqui retratada pela Amazônia, pelas florestas, em tantas realidades rurais, seja nas periferias, seja nas grandes metrópoles, não é? É importante que nós estamos nesse mesmo barco, como peregrinos de esperança, guiados pela cruz, para que nós não tenhamos vergonha e não sejamos, às vezes, acomodados, porque o grande travamento da missão, Piotr, é muitas vezes a covardia, sim, de não querermos reinventarmos o anúncio do evangelho. Acomodamos, né? Acomodamos muitas vezes com formas que deram certo conosco e às vezes ficamos com medo de inovar. O fundamento da missão é pregar Jesus, oportuna e inoportunamente, como vai dizer São Paulo. E isso gera esperança. Então, uma forma muito concreta, à luz deste ano santo da esperança, de vivermos e anunciarmos Jesus, talvez seja sendo sinais concretos, me desculpe ficar hiperbólico isso aqui, repetindo a mesma coisa, né? De esperança para tantas pessoas que já não conseguem mais encontrar uma perspectiva nova para sua vida, que viciaram um olhar num ponto da sua história, um ponto da sua vida, uma dimensão da sua existência e não consegue alargar horizontes, não consegue ver que é possível crescer, que é possível alcançar novas metas, sobretudo é possível se reinventar, não é? Então, uma provocação para todos nós, enquanto peregrinos da esperança, a anunciarmos que Cristo é a nossa esperança e Ele está vivo em nosso meio.
Que bom, gente, aprender sobre o que nós devemos também compartilhar, né? Na nossa família, no nosso trabalho e no nosso dia a dia. Padre Felipe, como as ações do mês missionário estão alinhadas ao Jubileu da Esperança? Não só do ponto de vista temático, né, como nós já vimos aqui, até o tom pautado no verde para nos recordar a esperança, os elementos do ano jubilar, mas elas esse ano são para nós diretrizes, como eu acabava de dizer, que nos ajudam a ser sinais concretos de esperança, de fazer com que pessoas que muitas vezes estão fechadas, entristecidas, que não conseguem se ver de uma maneira diferente, possam redescobrir a alegria do Evangelho que as coloca no outro horizonte, não é? Que abre para elas perspectivas para além do luto, para além das perdas, para além dos pecados, além mesmo de situações tantas no passado ou no presente que as feriram. Em Cristo nós recomeçamos, em Cristo nós redescobrimos possibilidades que muitas vezes sozinhos nós não conseguimos enxergar. Então, uma forma muito concreta de ser peregrinos da esperança é colocarmos em prática aquela prioridade que o Papa Francisco nos apresentou no seu documento, né? Spes non confundit, que norteia toda esse jubileu que estamos vivendo neste ano de 2025. E ali ele coloca alguns pontos, de cor eu não vou lembrar, já no intervalo posso até retomá-los aqui com a internet. 9 pontos concretos que o Papa Francisco propõe no Ano Santo da Esperança de vivermos esta dimensão missionária. E aí eu me recordo de 2 que são bem importantes e muito pertinentes neste ano. Uma atenção aos migrantes. O Papa Francisco pedia que a Igreja se abrisse mais às pessoas que estão em situação de migração, sendo para elas um acolhimento, sendo hospitaleira, não é? E um cuidado integral com a vida, desde a concepção até sua morte natural. Também o Papa pedia como um sinal concreto de esperança a abertura dos casais, dos jovens casais à vida. Sim. Num tempo de fechamento em que as pessoas, muitas vezes pautadas pelo conforto, pelas pautas muitas vezes financeiras. Pelos modismos também, né, Padre? Sim, modismos se mesmo. recusam a ser colaboradores na obra da criação, seja gerando filhos ou adotando os filhos. O Papa pede para que vivamos a esperança, abrindo, sobretudo os casais, abrindo-se a possibilidade de gerar filhos, né? Seja gerá-los biologicamente, mas também gerá-los afetivamente, vivendo uma paternidade responsável, com compromisso. Então, gestos muito concretos, que faz com que nós assumamos o nosso papel de missionário, né? No lugar onde nós estamos, mas norteados por esta esperança que não decepciona. 4h25 e é um assunto importante, né, gente? O Padre Felipe falando sobre esse desejo do Papa Francisco de que as famílias cresçam, né? E abertamente, que eu sou oriundo de uma família de 10 irmãos, Padre. 10, né? Então, a gente percebe que, de fato, as famílias são menos numerosas, mas bem menos numerosas, né? E na minha própria família nós temos irmãos que, por um motivo ou por outro, não tiveram filhos. Sim. Né? E a gente percebe, claro que eu não estou aqui fazendo nenhum julgamento, mas a gente percebe a importância também da concepção dentro de uma família para um casal. Né? Porque, Piotr, foge um pouquinho da responsabilidade conjugal do matrimônio, não é? No matrimônio, os casais prometeram diante de Cristo estarem abertos, não é? Estão dispostos a acolher com amor os filhos que Deus lhes confiar. Só que o mundo de hoje coloca o conforto como o único critério de vida. Muito provavelmente, você é pai, sim, o seu filho teve muito mais conforto que você, não é? Com certeza. Até pela quantidade de irmãos que você tinha. E isto, às vezes, faz com que os pais se acomodem na tarefa de gerar vidas. Como se ter filhos fosse um problema. Como se ter filhos seria colocar uma pessoa no mundo para sofrer. Se pautam pela desesperança, pela dificuldade financeira, pelas injustiças tantas que sofremos no mundo. E acabam se fechando, não é? E esse fechamento não gera
vida no sentido não só biológico, mas também para eles, espiritualmente falando. Um casal que muitas vezes vão viver uma vida a dois, fechados em si, no seu egoísmo, por um medo, né? Por um receio, e isto trava a dignidade do casal, trava a felicidade do casal, porque se deixam guiar, como você disse, pelo modismo. Desculpa tocar um tema polêmico, né? Às vezes investe mais recursos no cuidado com um pet do que a abertura para uma vida, um cuidado com um filho, né? Com certeza. E não estou dizendo aqui que nós não devemos cuidar dos animais, precisam. Se você tem o seu animalzinho de estimação, ele precisa de cuidado e atenção. Mas vejam que muitas vezes o mundo de hoje valoriza mais os animais do que a vida humana. E aí é que está o problema para nós católicos, que queremos viver coerentemente a nossa fé. Entendemos que por mais amor e dignidade que mereça um animal, a vida dele não se compara à vida humana. E nós somos colaboradores com o Senhor, né? Acolhendo com amor a vida, nos abrindo a ela, sendo propagadores desta vida e defensores desta vida que começa no útero e vai terminar quando o nosso Senhor nos chamar. Bom, né, gente? A gente ouvir do sacerdote essa explicação, então é assim. 4 horas e 28 minutos no Falando de Vida. Você, no mês das missões, que vai se casar, ou se casou jovem, ou está casado há pouco tempo, percebe que essa é a missão? Essa é a missão, não é, padre? Exatamente, não é? Então, a missão é do catequizador, do evangelizador, mas a missão também é do casal. Sim, Piotr, não é? E quando o Papa fala de cuidar da vida e preservar a vida, nos provoca um pouquinho mais, porque tem muita vida já nascida ao nosso lado que está em situação de risco, quando nós olhamos tantas vidas ceifadas pela guerra. Sim. Mas não só a guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio, na Rússia, mas as guerras que acontecem aqui pertinho de nós, nos trânsitos, por causa da violência, não é? Da agressividade, de vidas que estão sendo ceifadas prematuramente por inúmeras escolhas, ou vou pôr aspas aqui nas escolhas, não é? Que faz com que essas pessoas tenham ali mortes muito trágicas de forma prematura e que de alguma maneira, se formos capazes de apresentar Jesus a essas realidades, essas vidas são transformadas. Seja cuidando com mais atenção, talvez, de um morador de rua que está na esquina de sua casa, não é? Ou cuidando um pouco mais de atenção daquela criança que às vezes está ali pedindo uma ajuda no sinal de trânsito. Veja, é cuidar da vida. É uma pessoa humana que exige de nós atenção e faz parte da nossa missão, enquanto igreja, levarmos esperança para essas pessoas também. Seja um missionário você também nesse mês das missões. Lembre-se do próximo, da igreja, né? Próximo à sua residência, ao seu bairro, o seu padre. Então ajude o mês das missões a se tornar um mês muito importante para você também. Participe conosco do Falando de Vida pelo 994 12 21 79. Hoje com o padre Felipe Carvalho, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Que ela rogue por nós, interceda por nós também nesta tarde, onde você no finalzinho do programa vai receber a sua bênção, mandando o seu pedido, colocando o seu nome. Essa é a missão: evangelizar, abençoar, falar de Deus é muito bom no Falando de Vida. E de Maria também. 994 12 21 79. Nós voltamos daqui a pouquinho pela Rádio América 107,1 e também pela TV Horizonte. Quatro horas e 34 minutos, Falando de Vida na TV Horizonte, canal 30.1 em Rádio América, nesta tarde quente, não é, gente? De terça-feira, dia 7 de outubro de 2025, com o padre Felipe Carvalho, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Estamos falando sobre o mês das missões e dando uma amplitude à palavra missões. Claro que a missão é evangelizar, mas nós devemos também participar do contexto do que é evangelização. E a gente quer aprofundar um pouquinho mais com o Padre Felipe sobre o mês da evangelização. Você que está em casa nos acompanhando,
mandando o seu pedido de oração pelo 994 12 21 79. Lembre-se de evangelizar, catequizar também, ajudar a evangelizar, se tornar um catequista é muito importante hoje para a igreja, para a arquidiocese e para a sua família também. Padre Felipe, de que forma temática missionária desafia cada um de nós como cristãos esse mês missionário? Nos desafia, Piotr, justamente a sairmos de nós mesmos e irmos ao encontro de Cristo que se faz presente na pessoa do outro, né? Quando nós entendemos que a missão é o cerne da igreja, não existe uma igreja sem missão, primeiro a gente precisa entender que todo corpo vivo, existe duas coisas, ele se mantém e ele cresce. Sim. Não é? Então, a igreja se mantém pelos sacramentos e cresce pela missão. Um sinal visível de que somos uma igreja missionária é quando nós conseguimos perceber sinais de crescimento. Quando falamos crescimento, cuidado para não pensar somente em quantidade de fiéis. Né? É uma ilusão achar que a igreja cresce porque os fiéis estão numerosos. Isso é um aspecto. Porque pode ser que cresça em quantidade, mas não cresce efetivamente na qualidade. Né? Então, a missão nos faz crescer. Crescer na santidade, crescer na maturidade humana, crescer também na quantidade, isso é importante, né? E aí nós precisamos perceber que o mês de outubro nos provoca a ampliar um pouquinho mais nosso coração, a dilatar um pouquinho mais. Como que eu posso ser um pouco mais fiel à minha vocação? Como posso, à luz da... Vamos até amarrar, né? Agosto, vocação, por isso eu mencionei vocação, setembro, Bíblia. Como que a palavra de Deus me ajuda a assumir para valer a tarefa, que é só minha? Tem coisa que é só você que pode fazer. Tem coisas, e eu dizia isso uma vez a um grupo de jovens, tem lugares que os jovens vão, que só eles conseguem ir, que eu como padre não chego. Então tem coisas que é só você que consegue fazer. Tem pessoas que só você tem acesso, tem lugares que só você frequenta, e é aí que você é chamado a ser sinal de Cristo. Para que as pessoas olhando para você se fiquem ao menos inquietas e se perguntem, por quê? Por que ele é desse jeito e não de outro? Cuidado para não ser, às vezes, aquela pessoa amarga e azeda, né? Que espanta as pessoas de Cristo. Não, mas que no seu testemunho, na sua postura, onde só você vai, que as pessoas redescubram no seu testemunho a presença do ressuscitado. E vejam, ele é assim, ou ele não faz assim, por causa de Cristo. Então este é o principal desafio. Como eu posso ser mais parecido com Cristo? Para que eu possa abraçar para valer esta tarefa, não é? De evangelizar. Muito bem, gente. É aparentemente simples, né? Mas não é. Evangelizar é um alimento mesmo para o dia a dia, né? É nos alimentarmos do conteúdo daquilo que está escrito na palavra de Deus. Padre Felipe, por que o trabalho missionário é eixo central da igreja? Por esse motivo que agora há pouco dizia, não é? Porque senão a igreja não cresce. Não cresce. Não é só em números. A igreja não cresce na santidade, a igreja não cresce na sua fidelidade a Cristo. A igreja estagna. E se está estagnado, se está parada, é sinal de morte. Então, para que a igreja se mantenha viva, nós precisamos ser missionários. E é curioso, não sei se as pessoas param para prestar atenção nesses pequenos detalhes, que o Papa Pio XI, quando convocou em 1926 o ano missionário, estabeleça Santa Teresinha do Menino Jesus como padroeira das missões. Se nós formos olhar na lista dos santos, nos cânones da Igreja Católica, tem santo muito mais missionário no sentido vulgar da palavra, no sentido popular da palavra, que Santa Teresinha. Sim. Quando nós olhamos para, por exemplo, São José de Anchieta, o evangelizador do Brasil, né? Nós pensamos num homem missionário que saiu de Portugal, veio aqui, evangelizou os povos originários, evangelizou os portugueses que vieram para cá. Ou quando nós pensamos num Santo Antônio de Pádua, que rodou ali boa parte da Europa pregando o evangelho, a gente fala assim, por que eles não são patronos da missão? Da missão. Mas Santa Teresinha, que nunca saiu do convento, né? Santa Teresinha nunca teve uma experiência missionária no sentido profundo da palavra
de ir ao encontro de outras pessoas. Já muito jovem, ingressou no convento, morreu aos 23 anos de idade. A vida inteira dela ou foi dentro de casa com seus pais, ou foi dentro do convento com as irmãs. Por quê? Porque Santa Teresinha, padroeira das missões, nos ensina algo profundamente belo. A nossa missão é sair de nós mesmos. É um desafio a fazermos com amor aquilo que é nossa tarefa. Esta é a pequena via que ela ensina e se tornou doutora da igreja por isso, não é? Tudo que nós fizermos, se fizermos com amor, nós alcançamos o mundo. Então, se eu faço esse momento aqui com a entrevista com amor, se o Piotr apresenta com amor, se você escuta esse momento com amor, se você dirige com amor, isso ultrapassa você, alcança o mundo. E aí ela se torna padroeira das missões justamente para nos lembrar disso. Independente do lugar onde a gente está, independente de nossa situação de vida no tempo presente, se fizermos com amor e por amor a Cristo, nós alcançamos o mundo. O nosso testemunho reverbera e ultrapassa os limites do tempo e do espaço. 4h41. Padre Felipe, não podemos deixar, ou eu não posso, nesse mês das missões, de citar o jovem, hoje santo, Carlo Acutis. Ele é um referencial também para nós nesses tempos de missionários ou de buscar um caminho que nos leve a outros lugares do mundo como ele, na sua vida de jovem também, tão jovem partiu, mas deixou um legado tão bonito de testemunho de fé? Sem sombra de dúvidas, Piotr, né? Carlo Acutis, muito contemporâneo nosso, ainda a igreja tem muito a aprender com o seu testemunho e tenho certeza que a partir de agora, com sua canonização, isso começa a ser mais compreendido, né? Toma uma outra dimensão, né? Tomara que não seja só do ponto de vista intelectual, né? Mas claro que isso que se transforme em vida. Porque Carlo Acutis também, dentro das devidas proporções, é como uma nova Santa Teresinha, não é? Sim. Nunca saiu propriamente do seu núcleo, do seu ambiente vital. Familiar, mas ele se compreendia missionário naquilo que eu dizia há pouco, de que nós precisamos ter a coragem de ser criativos para anunciar o Evangelho. De olhar ao nosso redor e perceber, tem televisão, tem microfone, tem rádio, aqui eu posso anunciar Jesus. Né? Ou não tem microfone, não tem TV, não tem câmera, tem eu comigo mesmo, eu posso anunciar Jesus. Tem a família. Sim. E aí Carlo Acutis dispôs do que ele tinha à época, a internet, para anunciar Jesus. E não só anunciar Jesus, colocando no seu blog conteúdos religiosos, mas fazendo da sua vida um anúncio de Jesus. Então ele inspira a gente naquilo que São Paulo nos provoca a oportuna e inoportunamente encontrar meios, fazer com que Jesus seja proclamado, né? Sim. Como? Ora, não sei o que você tem aí do seu lado, né? Às vezes você tem papel, caneta, às vezes você tem um celular. Compartilhar um conteúdo desse no celular para outras pessoas é uma forma de exercer sua missão. Ou ajudar as pessoas talvez a aprender algo novo, a ser um pouco mais caridoso, é uma forma de missão. É ser um pouquinho corajoso de olhar onde eu estou e o que eu tenho nesse lugar pode servir de instrumento para falar de Jesus. Isso Carlo Acutis fez. Com a sua juventude, muito jovem do ponto de vista humano, alguns podem até falar assim, jovem demais, mas muito maduro do ponto de vista espiritual para compreender sua missão de evangelizador. Muito bem, no Falando de Vida com o Padre Felipe Carvalho, trazendo para a gente o contexto importante desse mês de outubro, que é o mês das missões, e você que nos acompanha também pela Rádio América 107,1 e pela TV Horizonte, faça o seu pedido de oração. Daqui a pouquinho nós voltamos, depois do intervalo, falando um pouco mais sobre o mês das missões, a importância desse mês missionário, para que você se envolva também com as questões da igreja, com a palavra de Deus e participando conosco pelo 994 12 21 79. Nessa nossa missão de dar e receber uma bênção é muito importante para nossa manhã, para nossa tarde, para nossa noite, para nossa madrugada, para nossa vida. Volte conosco com o Padre Felipe, receba também a sua bênção, é um direito seu ser abençoado. 16 minutos para as 5.
12 minutos para as 5, falando de vida pela TV Horizonte, canal 30.1, Rádio América 107,1. Você que nos acompanha também pelo canal do YouTube e pela Rede Catedral Vox, que é o nosso aplicativo, que você pode acompanhar toda a programação da Rede Catedral de Comunicação Católica, ao mesmo tempo a Rádio América, a TV Horizonte e as nossas irmãs que também transmitem a programação da Rádio América e da TV Horizonte. Padre Felipe, hoje da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, daqui a pouquinho proferindo uma bênção para você. Eu sei que a gente deixa tudo para a última hora, né, gente? Então, não dá para colocar todo mundo, às vezes, no mesmo momento de oração, mas a gente encaminha a sua dúvida, a sua pergunta, o seu pedido de oração depois do programa também com o Padre Felipe. Falando ainda sobre o mês das missões, você que acompanha aqui a Rádio América e a TV Horizonte, Padre Felipe, nós falamos sobre as ações do mês missionário, né, alinhadas com o Jubileu da Esperança. E eu queria mais uma vez que o senhor pudesse contextualizar para a gente o que nós, leigos, podemos fazer para mais um pouquinho, digo, um passinho à frente, para ajudar para que o mês das missões se torne mais confortável também para a nossa própria igreja. Eu vou começar com um gesto muito concreto que o Santo Padre, o Papa Leão XIV, provocou-nos. Ele pediu para que todos nós rezássemos ao longo desse mês de outubro o Santo Terço. Sim. Hoje, inclusive, é dia de Nossa Senhora do Rosário, né? Então, às vezes, nós consideramos a oração do terço algo supérfluo ou uma bobagem. A igreja, no seu magistério, vem dizer que não. É, de fato, uma oração simples para o simples, mas como Deus se agrada do que é simples, ela possui uma eficácia muito grande. Então, o Papa Leão XIV convocou a igreja para todos os dias deste mês de outubro se unir a ele nesta missão de rezar um terço pela paz. Assim nós podemos, de forma muito concreta, tá vendo? Como que eu vou colaborar com o mês da missão? Rezando um terço todo dia. E assim, rezando o terço nessa intenção do Papa, pela paz no mundo, não é? E vai em consonância aquilo que o seu predecessor, o Papa Francisco, havia pedido para o ano da esperança. Eu até tomei nota aqui, não é? Os 9 pontos de esperança, os 9 sinais de esperança que o Papa Francisco pediu para que nós trabalhássemos e empenhássemos nele. A paz no mundo e a paz, né, de forma local, nas nossas dimensões, a abertura à vida, uma presença junto aos encarcerados, devolvendo a ele dignidade e perspectiva de futuro, o cuidado com os enfermos, um olhar atento para a juventude, o cuidado e abertura acolhida aos migrantes, uma atenção e valorização dos idosos, um cuidado com os pobres. E o 9º ponto que o Papa Francisco pôs de norte para esse ano Santo da Esperança é provocador, Piotr. Sim. Não depende tanto, talvez, nós, enquanto pessoas, no cotidiano, mas nos ajuda a despertar a nossa consciência para uma redistribuição mais justa dos bens. Que maravilha, hein? O Papa provocou isso no ano Santo da Esperança para que aqueles que são líderes mundiais trabalhem em prol de uma distribuição um pouco mais justa de bens em favor de todos, não é? É direito a todos ter moradia, ter educação, ter saúde de qualidade. Sim. O Papa pôs um dedo na ferida, né? Como se nós conseguirmos fazer isso, seremos sinais de esperança. Então veja, além de rezar o texto todo dia, que é algo muito concreto, dentro desses 9 pontos, como nós podemos então promover a paz, colaborar com o cuidado da vida, ser um sinal de esperança para os pobres, doentes, jovens, encarcerados, redistribuir melhor nosso tempo, nossas prioridades, né? Assim a gente vai sendo moldado pela esperança que não decepciona, em comunhão com toda a igreja, vivendo a nossa missão de evangelizadores. Pois é, gente, então se a esperança não nos decepciona, como está escrito em Romanos 5, né? Capítulo 5, versículo 5, por que é que nós não vamos agarrar essa oportunidade de ter esperança nos nossos corações nesse mês missionário e também no nosso momento de oração e de reflexão, rezar pelos nossos padres, pelos bispos, pela nossa Santa Igreja também, não é, Padre Felipe? Cuidar
da nossa igreja como fosse a nossa casa. Sim, com certeza. Não só a nossa casa, mas tomar consciência de que a igreja é nossa mãe, né? Como é que a gente trata e cuida da nossa mãe? Essa é a compreensão que nós precisamos ter enquanto filhos da igreja. Fomos gerados nesse útero belíssimo da igreja, que é o batismo, para dela, como filhos, cuidarmos e amarmos. Como também você pode cuidar da igreja em diversas dimensões dela, né? Aí na sua dimensão mais próxima a você, que é a sua família, depois a sua paróquia, a sua comunidade paroquial, a sua diocese, a igreja no mundo inteiro. Como eu disse, e aquilo que Santa Teresinha nos ensina, se você fizer com amor, você alcança o mundo inteiro. E quando um membro da igreja age, a igreja inteira vai. Então nunca nós estamos sozinhos, porque se você vai em nome da igreja, a igreja inteira está contigo. Esse mistério de comunhão nos ultrapassa, né? E isso nos dá uma alegria tão grande. Nunca nós estamos sozinhos. A igreja sempre está conosco e nos sustenta pela força do Espírito Santo na tarefa de tornar Jesus mais conhecido e amado. 6 minutos para as 6 no Falando de Vida, e a gente percebe, né, padre, cada vez mais, padre Felipe, a importância da nossa igreja, como o senhor contextualizou, de ser mãe. A gente, meu filho nasceu, eu preciso batizar, meu filho precisa crismar, eu preciso do casamento, eu preciso da confissão, e eu sei que o senhor, como sacerdote, também deve escutar o dia inteiro, né? Padre, me ajuda, padre, me socorre. Quantas pessoas pedem ajuda às igrejas, ou ao padre, ou ao sacerdote, e se a gente não ajudar, como é que fica, né, padre? Não acontece, quem vai batizar, e eu esqueci também do momento difícil da vida, quando a gente perde alguém, padre, quem vai me ajudar no sepultamento, fazer as exéquias? Quantos momentos eu vivi no ano passado, rapidamente, nós aguardávamos um sacerdote, mas não tínhamos a disponibilidade. Graças a Deus tínhamos o diácono para celebrar as exéquias, né, com autorização da Santa Sé e da igreja. A importância da missão do padre para todos nós. Sim, Piotr, mas não só a missão sacerdotal é importante, mas a missão de todos. Todos. Porque São Paulo diz, e Santa Teresinha retoma esse caminho, que a igreja é um corpo, cada membro é diferente, não é? E nenhum membro é mais importante que o outro. Ora, se sua perna chega, o seu corpo chegou, a igreja inteira está presente. Então tem funções que são exclusivas sacerdotais. Por exemplo, perdoar pecados e oferecer um sacrifício, só o sacerdote pode fazer. Na prática, isto é, os sacramentos da cura, unção dos enfermos e penitência, e a Santa Missa, só um sacerdote pode fazer. Os demais se dividem. Então a função diaconal colabora conosco na assistência aos matrimônios, na celebração das exéquias quando perde algum ente querido, acolhendo novos fiéis no batismo, mas muitas dessas tarefas podem ser desempenhadas pelo leigo, não é? E precisamos de você, porque você recebeu o Espírito Santo. No seu batismo você se tornou o templo do Espírito e na crisma você foi confirmado para a missão. É isso que acontece quando você é crismado. Você assume a responsabilidade de ser missionário. Então você pode ensinar o evangelho, você pode acolher as pessoas, você pode pregar explícita ou implicitamente com o seu testemunho, você pode assumir funções na sua paróquia. Não deixe somente no colo do clero, e eu não estou aqui descontando nós padres a nossa tarefa, não é? Forma alguma. Aquilo que todos podem fazer. Eu acho que é muito belo e muito bonito quando o leigo se propõe a assumir a missão de ser também corresponsáveis na igreja. Porque, por exemplo, vamos pegar a missa como um pano de fundo. Ora, não adianta ter o padre sozinho, se não tem quem toca, se não tem quem faz a leitura, se não tem quem limpa a igreja, se não tem quem abre as janelas, quem fecha a janela. O padre sozinho pode até fazer isso tudo, mas além de uma sobrecarga de demandas, não faz sentido nenhum. Todos são igualmente importantes e tem coisas que nós podemos fazer. Deus não nos deu dons para ficar engavetados. Não se acende uma lâmpada para escondê-la debaixo da mesa, disse Jesus, não é? Nós precisamos ter a coragem de ver que tem coisas que estão iluminando em nós e precisam ser compartilhadas com a igreja em prol da salvação de todos. Vamos receber do Padre Felipe Carvalho, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, esse momento de bênção para
a Carla, que nos acompanha também no bairro da Saudade, a família Gomes, a Silvânia Cássia e o Luiz Cláudio, a Celeste Alfredo Fernandes, no centro de Belo Horizonte, o Moacir Amorim, em Poços de Caldas, a Maria de Fátima, em Ponte Nova, o Júlio César Souza, em Abaeté, Minas Gerais. Sintam-se abençoados, vocês também que não conseguiram mandar os seus pedidos. Neste momento, receba a bênção com o Padre Felipe Carvalho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Concedei, Senhor, a todos aqueles que estão unidos a nós, a graça do vosso Espírito Santo, para que possamos sem medo abraçar nossa missão de sermos propagadores da vossa presença. Livrai-nos do comodismo, da preguiça, dai-nos criatividade para que oportuna e inoportunamente possamos anunciar o Evangelho da salvação e sermos para todos um sinal de esperança. Por isso, sobre as pessoas que se recomendaram às nossas orações, sobre todos os nossos ouvintes, espectadores e sobre aqueles que mais precisam, desça a vossa bênção de Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Felipe. Por nada, Pioto, é uma alegria tê-lo aqui conosco e participar sempre desse programa Falando de Vida. Até o próximo programa. O Falando de Vida tem a produção de Ângela Moura e Maria Clara Correia. Na trilha e mixagem, o Valdemar Martins. Na produção executiva, Tereza Carvalho. Trabalhos técnicos do Baldino Souza e Fernanda Lozada. Hoje com Rafael Silva. Na coordenação de marketing e comercial, Richardson Miranda. Na coordenação de jornalismo, Rafael Campos. Na direção da Rádio América e TV Horizonte, Ana Paula Damasceno. Na direção da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Você segue agora com a Letícia Bessa e o André Santos. É o Rede Notícia, segunda edição. É com vocês.